E no conceito da indústria 4.0, eu sempre digo que tem 3 passos para uma indústria ser mais competitiva usando a tecnologia digital. O primeiro é melhorar o seu processo produtivo, né? Fazer mais com menos. Né? Então, se você for pegar no passado, a automação ajuda a fazer isso. Tá. Agora, a tecnologia digital é gerar informação para que as decisões aconteçam mais rápido. Falei que a indústria 4.0 é um conceito, né? De você poder ser mais competitivo. Quando você fala num conceito, é que nem música. Música é um conceito horizontal, certo? Dentro do conceito horizontal de música, você tem o estilo, que é o rock, que é o samba, que é o pop. Né? Então, o rock e samba é a mesma coisa? Não. Mas conceitualmente são música. Mesma coisa, a indústria 4.0 é um conceito horizontal. Sua estratégia de competição é o quê? Personalização em massa? É excelência operacional, né, que a gente chama produção guiada pela informação, smart manufacturing, é criação de produtos inteligentes, que nem eu citei o caso da... Então, qual a sua estratégia? Agregar valor, diminuir e fazer mais com menos? Então, dependendo da estratégia que a empresa, e ela não precisa adotar uma, que nem eu gosto de vários estilos, ela não precisa adotar um só, mas ela precisa ter conceitualmente essa estratégia montada para saber como adotar, né? Saber qual seria o caminho correto para ela adotar para continuar sendo competitiva. Talvez fosse legal falar para quem quer entrar introduzir o conceito de indústria 4.0, qual que é o caminho que ela tem que evitar para não errar? Perfeito, tá. Lá atrás, eu não sou um grande conhecedor ou fã desse esporte, mas eu já vi vídeos no YouTube de quando começou aquele MMA, que um cara entrava com um kimono de jiu-jitsu e mão limpa, e o outro entrava com a luva de boxe. Porra, ia dar merda. Exato, né? Então, qual a chance do cara de boxe, que não vai trabalhar a perna, não vai conseguir agarrar o adversário, conseguir progredir no campeonato, né? Então, eu digo para a indústria justamente disso, né? Dela se armar para uma competição da maneira errada, né? Não conseguir enxergar como a competição está indo, ver a tendência, para onde está indo o mercado. Olá a todos, estamos começando mais um Papo de Balcão, dessa vez agora na temporada ESX. Meu nome é Yuri, sou sócio do Flávio aqui na Bibleton Ventures. Boa tarde, pessoal. Flávio Aguilar, sócio do Yuri aqui no Papo de Balcão. E hoje a gente está recebendo aqui o Túlio Duarte. Túlio Duarte, que é vice-presidente de ecossistemas da ACAT. Foi convidado pelo ESX para poder fazer uma palestra lá sobre transformação digital e a indústria 4.0. E hoje a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais esse tema com o Túlio aqui e ajudar a reverberar esse assunto nos próximos meses. Túlio, muitíssimo obrigado pelo convite de estar aqui com a gente. Tá? A gente sabe que está sendo bem corrido para todo mundo. A gente está com um podcast focado em dar vazão e dar mais profundidade nos papos do SX. Então, Túlio, pedir para você se apresentar rapidinho, falar um pouquinho da sua história, para que a gente possa entrar aqui no assunto que te trouxe ao Espírito Santo, a conhecer o Espírito Santo pela primeira vez. Perfeito. E a gente possa falar um pouquinho mais sobre a temática da indústria 4.0. Perfeito. Primeiro, obrigado, Yuri. Obrigado, Flávio. Parabéns pela iniciativa, né? Conhecimento no nosso setor é muito importante. Está sendo um prazer vir aqui para o Espírito Santo, né? Eu fico muito contente com a evolução do ecossistema. Bom, eu tenho o meu trabalho voluntário na Associação Catarinense de Tecnologia hoje. Eu estou como vice-presidente de ecossistema da ACAT. Significa, nesse trabalho da vice-presidência de ecossistema, que a gente fatia a jornada de uma empresa, da ideia até ela ganhar o mundo, em etapas. Então, da criação do produto, da validação desse produto, das primeiras vendas, que a gente chama de tração, do crescimento, que a gente chama de growth, até a internacionalização. Então, nesse fatiamento, a gente cria programas para acelerar a passagem da startup em cada etapa e que ela prospere bastante. Anteriormente a esse trabalho, eu ajudei a fundar e fui diretor por 7 anos de um grupo dentro da CAT chamado Vertical Manufatura 4.0, que levanta a bandeira, né, que incentiva a adoção dos conceitos e soluções da indústria 4.0 no Brasil. E esse trabalho, que é um trabalho voluntário também, veio associado ao meu trabalho remunerado na minha empresa, que se chama Harbor, onde eu sou sócio, Harbor Inteligência Industrial. Fazemos sistemas de controle de produção e controle de qualidade, estamos em 18 países além do Brasil. E uma coisa leva a outra. A gente está na associação contribuindo, formamos o grupo hoje tem 126 empresas, né, que trabalham soluções de indústria 4.0, e uma coisa foi, e assim eu fui chegando à liderança ali do grupo, fiquei líder durante um tempo, levantamos a bandeira da indústria 4.0, e o mesmo trabalho que a gente fez para engrandecer o grupo, agora a gente está fazendo na instituição inteira. Maravilha. Uma coisa que a gente sempre se pergunta nessa pauta de transição, saindo ali da indústria tradicional para uma indústria 4.0,
O que é de fato transformar? O que é digitalizar uma indústria para que não fique só no colocar tecnologia por colocar, mas sim o que se espera dos resultados de introduzir essa tecnologia e os desafios de se fazer isso? Perfeito, é excelente. Assim, deixa, né? Vamos chamar de pergunta, porque eu sempre digo que, embora eu seja do mundo da tecnologia, a tecnologia é meio, não é fim. Ótimo. O fim é a competitividade, né? Você ser mais competitivo. E no conceito da indústria 4.0, eu sempre digo que tem 3 passos para uma indústria ser mais competitiva usando a tecnologia digital. O primeiro é melhorar o seu processo produtivo, né? Fazer mais com menos. Né? Então, se você for pegar no passado, a automação ajuda a fazer isso. Tá. Agora, a tecnologia digital é gerar informação para que as decisões aconteçam mais rápido. Para chamar um robô, para que um decisor tenha um dashboard e assim por diante. Então, o insumo de fazer melhor é a informação. Esse é o primeiro passo, né? Que uma empresa vai ser mais competitiva porque vai ter excelência operacional. O segundo passo é introduzir nos seus produtos e serviços tecnologia. Por quê? Quem é que não gosta de um carro que dirige sozinho? Né? Então, isso torna o seu produto, só que você tem que fazer isso de maneira acelerada. Exato. Enquanto o seu concorrente está na versão A do produto, você está na B. Ele está na C, você está na E. Tem que puxar, né? Então, você mantém o valor do teu produto que você vende. E o terceiro passo que eu digo é associar novos produtos e serviços a essa tecnologia. Então, vamos supor que a gente é uma montadora, uma economia totalmente tradicional, uma montadora de carro. Então, primeiro você tem excelência operacional, tem controle de produção, controle de qualidade, rastreabilidade, impressão 3D, manutenção rápida, preditiva e assim por diante. Ótimo. Você vai lá e coloca o carro autônomo, que nem eu tinha citado. E depois, enquanto a gente está fazendo esse podcast aqui, esse carro autônomo está fazendo dinheiro para a gente como Uber. E aí, então, você passa a ser super competitivo. Quem é que não vai querer um carro que está gerando dinheiro ao invés de gastar dinheiro? Ok. Então, é essa jornada que a gente fala de processo, de jornada de transformação. E ela passa por uma jornada de transformação de processos, de tecnologia, mas também de cultura das pessoas. Cultura. Porque você vai ter que mudar, por exemplo, a cultura para uma cultura de uma produção guiada pela informação. Uma cultura dirigida pela inovação, de novos valores, né? De impacto financeiro, social, ambiental dentro da sua indústria. Então, é por isso que a gente fala muito da transformação. Caramba. Você falou para falar rapidinho. Não. Eu acho que a gente tá tranquilo, tá, Otúlio? Isso tudo que você falou, são exemplos bem grandiosos, tá? São poucas as indústrias que a gente vê que conseguem criar um carro autônomo. Você sabe que a gente tem aqui no estado? A Lume Robotics? Ah, sabia. Sabia. O pessoal do Big me falou. Isso. A gente chamou eles aqui, É. fizemos um podcast com eles. A solução deles é sensacional. Foi até no dia que a gente gravou, ele comentou que a tecnologia que eles têm, a nível de grau de confiança, né, é melhor do que a tecnologia que estava embarcada no carro da Tesla e que lá eles não poderiam andar sozinhos. O carro não poderia andar sozinho. Aí, na semana seguinte, o desgramado do Musk solta o carro que saiu direto lá da fábrica e foi sozinho dirigindo até... Mas, enfim. A gente fez isso até Guarapari, em que ano? Exatamente. Mas é o que eu acabei de comentar, que é você tem que lançar na frente do concorrente. É isso aí. Uhum. E olha o concorrente que eles escolheram, Sim. puta merda. Tá? Mas aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu querendo trazer a reflexão. Dá para fazer isso numa indústria menor? Porque se a gente for olhar aqui para o Espírito Santo, a nossa base industrial, ela não é tão grande. A gente tem algum volume, a gente tem muitas empresas desse segmento ainda familiares, que estão na sua transição, e são médias empresas. Cabe essa realidade para uma indústria média e pequena? Cabe. Mas aí o caminho é diferente. Você Opa. vai pegar uma Tesla da vida. Quantos engenheiros não tem lá trabalhando no P&D, tá? Talvez uma empresa de uma economia tradicional, de porte menor, ela tem que praticar outro tipo de inovação. A inovação aberta. Ok. Porque daí você vai buscar parceiros para poder acelerar essa jornada. E aí eu vou te dar um exemplo de uma empresa que poderia estar aqui no Espírito Santo, se é que já não está aqui, que lá em Santa Catarina tem bastante, setor têxtil. Tá? A gente tem também aqui um polo forte, num município aqui chamado Colatina. Ah, perfeito, a gente verdade. tem muita indústria desse mercado lá. Eu imagino que lá em Colatina, então, nesse momento, tem gente fabricando meia, certo? Tá, pode ser. Eu conheço muito o jeans, né? O jeans lá é Nosso forte. forte aqui era o jeans, tá? Perfeito. Mas deve ter meia também. Então, meia de jeans, não sei se cabe, mas... A meia, se você for parar para pensar, né, naquela jornada, primeiro você faz ela de maneira mais eficiente, tá? Vamos supor que você coloque numa meia para criança um sensorzinho de batimento cardíaco. Tá, Vocês legal. Já foram pais? Eu sou pai de duas. Alguma vez, principalmente do primeiro filho, primeira filha. Filho ou filha?
As duas menininhas. Duas meninas. A primeira, alguma vez você já acordou de madrugada para ver se ela tá viva? Ainda faço isso. Pois é. Quando então, tá passando mal. E se na meia tivesse um sensorzinho que apitasse no teu celular? Maravilha. Aí, vamos supor que uma meia custa R$20, tá? 20, 30, 50, vai. R$50. Você pagaria mais 50? Fácil. Exato. Daí para mais. É disso que eu estou falando. Então, uma empresa da economia tradicional, uma fabricante de meia, se juntar ao ecossistema de startup e encontrar uma empresa de IoT capaz de colocar um pequeno... Exemplo, e a gente está falando de uma empresa que poderia estar aqui. Média, você acha que isso é uma empresa... Média. O nome dela é um caso real que você está falando, Túlio? Existe já fora um caso real desse aí, chama Owlet. Owlet. Mas eu acho que a gente tem total condição, porque a gente tem um ecossistema de inovação, um ecossistema legal de startup, de IoT no Brasil inteiro, aqui no Espírito Santo também, e você tem a economia tradicional. Onde é que está o problema? As empresas se encontrarem. A mentalidade da empresa tradicional enxergar que isso também é o valor. Porque hoje, se você vai numa empresa tradicional, provavelmente eles estão... A inovação é muito no material. Como que a gente faz um material que dure mais, que aguente mais lavadas, sabe? Até a grama que a ovelha come, que é verticalizado no setor. A inovação através de tecnologia digital ela é um conhecimento lateral. Esse conhecimento precisa ser aportado. Então, o problema é eles encontrarem e acreditarem, e aí entra o poder do ecossistema, de trazer a informação, que é o que vocês estão fazendo nesse momento, de trazer a informação que possa abrir a mentalidade. E aí você vai ser competitivo, além de fazer uma meia com boa qualidade, uma meia digital. Quem vai querer uma meia digital, uma meia inteligente? Eu não sei, mas a partir do momento que existe, as pessoas vão atrás. Muito bom. E aí eu acho que você traz o potencial aí do ecossistema se alimentar e subir a maré para todos. Você estava falando isso agora há pouco. Exatamente. Quando a maré sobe, cabe mais gente. Quando uma empresa tradicional investe numa startup ou faz uma parceria, também gera-se um novo negócio, talvez um grupo de pesquisadores que não estavam empreendendo entra no mercado também e vira um círculo virtuoso dentro do ecossistema. Exatamente. Vocês são um benchmark gigantesco lá em Santa Catarina, na ACAT, de ecossistema evoluído. Você já viu algum paralelo aqui com o ecossistema do Espírito Santo, que você está conhecendo e tá participando agora? A primeira é que a cidade é uma ilha, né? Então já começa... já ajuda muito, né? O ecossistema de Santa Catarina, um dos polos é Florianópolis, que também é uma ilha muito forte, né? Então já começa por aí. Eu trouxe de presente aqui para o ecossistema 2 livros, que chama Ponte para a Inovação. Temos ele ali atrás. Aí, ó. É verdade, já tá aí, ó. Que grande livro. Daniel, ex-presidente da CAT. Real pra gente. Então, eu vou presentear o pessoal do ecossistema aqui com esses livros, né? Numa parceria que a gente está fazendo com o Espírito Santo, porque eu acredito muito no potencial. Quando a gente começou a encontrar as pessoas do ecossistema e conseguiu haver muito paralelo, muito pensamento que a gente já passou. É como se a gente tivesse vendo um filme onde a gente já passou. Então, eu acredito muito, tá? E acredito, e a gente lá atrás bateu a cabeça em muita coisa porque não teve apoio. O que eu gostaria é que a gente aqui evoluísse de maneira mais rápida sem bater onde a gente já bateu. Exatamente, é o que todo mundo quer também, tá, Túlio? Porque acho que o Espírito Santo demorou um pouco para acordar em relação ao potencial que tem aqui dentro, mas a gente vê um ecossistema muito interessado em fazer isso, tá? Então, talvez por isso que haja uma abertura, você já está com algumas iniciativas maduras, vai ter uma assinatura hoje, né, dentro da SX? Isso, hoje vai ter uma assinatura de uma parceria de um MOU, né, que é um... MOU, não? Exatamente, né? Memorando de entendimento. Exatamente. E com o FindsLab, né, de maneira que a gente possa trabalhar a perna da internacionalização com os programas que já estão bem consolidados aqui, que também a gente possa oferecer um mercado para as startups que aqui estão lá, a gente possa trabalhar os programas de inovação aberta em conjunto para que as corporates possam acessar as empresas de inovação e encontrar nas milhares de dores que ela tem, a solução. Porque se for o ecossistema reduzido, poucas dores podem ser atendidas. Quando você amplia essa capacidade de atendimento, né, muitas dores podem ser atendidas. Então, é nesse intuito que a gente está assinando esse MOU. Memorando de entendimento fica melhor. A gente quer gourmetizar as coisas. Vou tentar trazer uma pauta um pouco mais polêmica. Claro. Quando a gente fala em transformação da indústria para 4.0, a gente acaba entrando muito na automação. Tá? Eu acho que isso tem uma faixa, tá? Você falou também, né, da parte inicial. Mas tem automação, tem inteligência artificial chegando aqui. E a gente sempre escutou que essa transformação ela tem um impacto negativo, que seria as demissões. Ok? Como é que vocês têm tratado desse assunto para que a gente também ajude a reverberar do jeito certo? O impacto, sim, vai ter algum tipo de automação na indústria que diminuirá aquele esforço humano, mas como é que vocês estão vendo e tratando esse assunto
a nível institucional, né? Como a CAT ou até como as empresas que você representa? Sabe que essa pergunta, Flávio, é uma pergunta que desde a minha primeira palestra eu já fiz ela pelo menos mais de 130 vezes, tá? Pô, devia ter assistido para não perguntar. Não, mas ela é recorrente, né? Porque é uma preocupação, assim como a inteligência artificial também traz essa preocupação, né? Aí, no caso da indústria 4.0, eu vou direto nos dados, tá? Existem já estudos dizendo, tá, que o saldo é positivo em 12 milhões, tá? Existe um estudo, uma entidade... De empregos, o saldo é positivo, tá? Positivo, tá? Então, quer dizer, existe sim uma transformação de empregos, mas o saldo é positivo. O Fórum Econômico Mundial, ele tem um braço que estuda só a transformação da indústria, né? Dentro do Fórum Econômico. E eles fizeram um documento que foi entregue principalmente para a Casa Branca, tá? Que explica o futuro dos empregos, chama esse documento, né? Legal. E é nesse documento que foi feito o levantamento do potencial de geração de novos empregos a partir da transformação das empresas. Transformação digital que podia ser, no primeiro momento, achar que ia ter uma demissão em massa e não é isso. Tem um saldo positivo de 12 milhões. Existe uma transformação do emprego e um saldo bem positivo. Então isso é bem legal. E do ponto de vista, por exemplo, de tecnologia, seja o IoT, seja a automação ou a inteligência, também se fala que assim, 30% das tarefas das pessoas são de fato automatizáveis. São de fato, 30%. Né? Então, 60% são tarefas que realmente criativas. Né? Então, existe uma chance, um potencial de que esse monte de automação, e eu nem estou falando da indústria 4.0, estou falando especificamente da automação, né? Amplie a capacidade da pessoa poder trabalhar naquilo que ela é melhor. Foi sempre a minha leitura, exato. Bom. Dentro do conceito de indústria 4.0, a gente tem ali uma camada importante de dados? E como é que vocês hoje enxergam, né, a transformação? Porque acho que a indústria sempre se valeu muito de um processo produtivo, de tentar tornar ele cada vez mais eficiente. Eu acho que dados devem ajudar muito nisso. Mas há uma leitura de dados para fora, ou seja, o quanto que os dados de mercado têm ajudado as indústrias a se reorganizar, a gerar mais valor? Tem. A indústria ela é intensiva de conhecimento, né? Então, quando você digitaliza o conhecimento, né, você consegue fazer, primeiro, ele perenizar lá dentro, e segundo, que ele subsidiar a tomada de decisão, né, o processo de tomada de decisão. Existe um case que foi amplamente divulgado lá no estado de Santa Catarina de uma empresa que faz essências do setor alimentício, né? Chama Duas Rodas. Eles utilizaram a informação para melhorar o estoque e, por consequência, vender mais. O conceito deles foi utilizar a informação, o conhecimento, né? Através da inteligência artificial, para começar a fazer correlações com mais de 200, 300 parâmetros que podem ajudar eles a ter o estoque mínimo e fornecer e produzir de maneira melhor. Por exemplo, o ganho deles é da ordem de milhões, tá? Mais de 30 milhões, se eu não estou errado, nos artigos que estão na internet. E que a gente conhece eles lá e sabe também. Eles descobriram que em dias de chuva se vende mais chocolate. Em dias de calor, se vende mais sorvete de abacaxi. Então, quando o fornecedor vem para botar o pedido, eles orientam a melhor compra. Né? Falar, estamos entrando no inverno, tá vindo, já se sabe que vai ser um período mais chuvoso, porque é o ninho, porque é isso, porque é aquilo. Sugiro uma sessão de compras desse tipo de essência. E claro que o plano produtivo vem atrás, carregado nisso aí. Você não é obrigatório a manter o mesmo nível de essência, de matéria-prima para fazer essência de chocolate e essência de abacaxi. Porque se você já sabe que vai ter sabe e orienta, você consegue conduzir melhor e você sabe que vai ter mais escassez na essência de chocolate, você pode cobrar diferenciado, porque naquele período você vende mais. Então, usando esse tipo de inteligência, eles conseguiram um grande ganho produtivo e vai para fora, né? Vai para fora. Não é do processo produtivo, é juntar toda a informação que existe no mercado para vender melhor. Existem outros casos que a gente tem de empresas do setor de energia que precificam no mercado livre de maneira mais rápida através de tecnologia também, né? Que consegue melhorar esse tipo de precificação, né? Tá mais adequado ao mercado, ser mais dinâmico, né? Então, isso é muito importante também. Eu acho que é aí que entra o que você falou, a IA, né? A IA vai, na verdade, ajudar deixar isso mais eficiente ainda. Exato. A indústria 4.0, você acha que vai mudar o 4.0 com a facilidade de acesso à IA ou não? Continua sendo o mesmo conceito, mas agora com uma ferramenta mais eficiente. Ela pode ter outro nome, mas eu acho que no fim das contas o conceito é o mesmo, de usar a informação, a tecnologia digital para ser mais competitivo. Pode ser que mude o nome, pode ser que seja indústria 5, 6, 7, 10, mas acho que conceitualmente é isso, tá?
o quão rápido isso já tá sendo implementado nas indústrias. A gente sempre vê chegando por último no consumidor final, mas não sei se o ChatGPT mudou um pouco desse paradigma. As empresas estão atrasadas ou já estão à frente há muito tempo aplicando a inteligência artificial dentro dos seus processos produtivos? Eu acho que a gente não está indo mal, né? Mas a gente teria capacidade de ir melhor. Só que a gente precisa que a indústria tradicional, em quem ela olha para ter confiança para onde ir? É na federação? É numa entidade? Então, o que a gente precisa é que essas entidades também levantem a mesma bandeira. Okay. Institucionalmente, elas consigam ter um alinhamento. Porque veja o nosso caso lá em Santa Catarina, né? A gente, como a CAT, a gente levanta muito forte essa bandeira. Tá. A CAT. Só que a indústria enxerga a CAT como uma empresa, uma entidade de startups, não como uma referência para si, para a indústria. Então é preciso que a Fiesc, que é a federação, levante de maneira tão forte esse tema, essa pauta, porque é lá que eles reconhecem onde está a liderança. E acho que esse é um dos movimentos que é muito importante em todos os estados que aconteçam, para que essa velocidade aumente, porque naturalmente daí vai se buscar solução, vai se buscar esse caminho. Do ponto de vista de velocidade, eu sempre digo o seguinte, a velocidade ela é relativa aos outros. Né? A gente está ganhando ou perdendo o mercado por causa disso. Então, hoje, né, se a gente parar para olhar, eu não sei como está aqui no estado do Espírito Santo, mas em Santa Catarina e onde eu vivo, particularmente Florianópolis, existe já uma presença significativa de carros vindo da China eletrificados. Muitos entram por aqui, né? Exato. Pelo Espírito Então, Santo. Por aqui o Espírito Santo, então a gente, como produtor de carro, né, embora sejam multinacionais, né, mas a gente produz carro aqui, será que a gente está perdendo ou ganhando mercado? E é isso, na minha opinião, que dita a velocidade das coisas. Tá? Okay. Agora não dá tempo nem de aprender as marcas, né? Cada hora tem uma marca nova chinesa entrando. E eu concordo com você, Yuri. Eu estava vindo para o aeroporto, saindo de casa para vir para o aeroporto, passei na frente de 3 concessionários que eu realmente não sei mais. Nem sabia, né? Não sei o que é o que ali, entendeu? Eu não sei se é a mesma, não sei se é a outra. São carros relativamente similares, assim, de design, né? Com nomes diferentes, então... Mas está acontecendo, a gente está vendo que está acontecendo, entendeu? Eu não sei se você teve oportunidade, você chegou de noite aqui ou de manhã? De noite. De noite? Aqui no Espírito Santo, a gente está recebendo muito desses carros, muito. A gente tem aqui um porto muito forte, né? Uma área portuária muito forte. E esses carros estão ficando estocados para depois saírem daqui, porque eles chegam de navios, né? Sei lá, 2, 3 mil carros de uma vez, e saem daqui via cegonha. Então, o nosso retroporto, que é uma área... um porto seco que a gente chama, tá entupido de carro aqui. Pois é. Muito carro. Eu passo por lá e agora a gente está empilhando o carro. Já não cabe mais nos pátios, então eles criaram um equipamento lá que você consegue empilhar, sei lá, como se fosse um container. Você coloca 4, 5 carros e estão um em cima do outro. Tem muito carro, todos chineses, todos. Aí a pergunta que fica é assim, independente da velocidade estar rápido ou não, ela está suficiente para continuar a ser competitivo, para acompanhar? Essa é a grande pergunta a ser feita. E aí, em que setor? Em que setor? Inclusive no setor de alimentos, tá, gente? Eu reforço. O Espírito Santo, como produtor de um café excelente, né? eu sempre digo que existe, sim, inovação digital para o setor alimentício, tá? Mas, inclusive, é algo até que eu estava discutindo recentemente, que ainda é um setor que tem tido dificuldade de assimilar a inovação. Eles não estão tendo a velocidade tão elevada assim para acompanhar os outros setores. Você vê algum remédio, algo que dá para fazer para dar uma chacoalhada nesses empresários? Eu digo que tem 2 jeitos de aprender. Deixa a China querer fazer. Não, tem 2 jeitos de aprender, pelo amor ou pela dor. Né? Eu espero que não seja pela dor, tá? Porque daí eu vou entrar de novo num setor que é forte no nosso estado, né? Pega o caso... Porque, assim, lembra que eu falei que Indústria 4.0 é um conceito, né? De você poder ser mais competitivo. Quando você fala num conceito, é que nem música. Música é um conceito horizontal, certo? Dentro do conceito horizontal de música, você tem o estilo, que é o rock, que é o samba, que é o pop. Né? Então, o rock e samba é a mesma coisa? Não. Mas conceitualmente são música. Mesma coisa, Indústria 4.0 é um conceito horizontal. Sua estratégia de competição é o quê? Personalização em massa? É excelência operacional, né, que a gente chama produção guiada pela informação, smart manufacturing, é criação de produtos inteligentes, que nem eu citei o caso da... Então, qual a sua estratégia? Agregar valor, diminuir e fazer mais com menos? Então, dependendo da estratégia que a empresa, e ela não precisa adotar uma, que nem eu gosto de vários estilos. Ela não precisa adotar um só, mas ela precisa ter conceitualmente essa estratégia montada para saber como adotar, né? Saber qual seria o caminho correto para ela adotar para continuar
sendo competitiva. E aí eu estava fazendo um paralelo com o estilo da personalização, né, em massa, que é um estilo. Aqui no setor têxtil, por exemplo, e eu sempre falo setor têxtil não só porque é Santa Catarina e aqui também é forte, mas também porque é onde começou as primeiras revoluções, né, e onde você tem muita competição mesmo. No setor têxtil você tem o Brasil trabalhando com coleções. Então, nesse momento, estamos no inverno. Já tem gente desenhando, estudando a coleção. Aí você vem por fora um setor têxtil que quebra o conceito de coleção, né? Que coloca em menos de 10 dias, vamos supor que nem agora teve a Copa dos Clubes, né? E um clube vai ser campeão e todo mundo quer começar a utilizar produtos ligados àquela... Não vai ser o Flamengo, né? Não vai ser. Mas calma, todo time chega lá. Você é flamenguista? Não. É vascaíno, tá falando o quê, ué? É porque ele é flamenguista. O time, no dia que chegar lá, eu vou ficar muito contente. Tô no Futebol Clube. Nossa! Eu acho que acontece só participar tá bom. Acontece antes do Vasco, tá? Mas eu tava falando que a Shein, né? Ela veio com quebrar esse conceito de mapear nas redes sociais as microtendências e conseguir furar um plano produtivo a ponto de saber o impacto e colocar isso na nossa mesa num preço mais acessível, né? Então, você vê, né? É um mega processo baseado na personalização que quebra o conceito de uma indústria tradicional, né? Então, isso é muito importante. Desculpa. Até a gente já viu o quanto isso está mudando até o nosso mercado interno aqui. Lá em Colatina a gente viu alguns movimentos de uma dessas marcas chinesas de começar a promover não só a fabricação, mas também de revenda. As pessoas... a gente descobriu lá que era um dos maiores polos do Brasil de revendedores de uma marca chinesa de produtos deles. É isso aí. Então... Eles transformaram até a loja, não precisa mais ter loja, mas os habitantes aqui do Brasil como revendedor da marca deles. E é por isso que eu digo sempre da velocidade, né? Exato. Então, cada estado vai ver suas fortalezas, né? Principalmente fortalezas industriais, e vai ver como que essa fortaleza industrial precisa se perenizar, precisa continuar competitiva e tem que ir atrás. Conceito de cluster, né? Você falou sobre... Eu gostei muito do paralelo da música, né? Aí tem lá suas verticais, seus tipos musicais. No meio do caminho você também comentou sobre o caminho correto, talvez seja um para cada um. Mas tem um caminho errado? Ou seja, o que talvez fosse legal falar para quem quer entrar introduzir o conceito de indústria 4.0, qual que é o caminho que ela tem que evitar para não errar? Perfeito, tá. Lá atrás, eu não sou um grande conhecedor ou fã desse esporte, mas eu já vi vídeos no YouTube de quando começou aquele MMA, que um cara entrava com um kimono de jiu-jitsu e mão limpa, e o outro entrava com a luva de boxe. Porra, ia dar merda. Exato, né? Então, qual a chance do cara de boxe, que não vai trabalhar a perna, não vai conseguir agarrar o adversário, conseguir... progredir no campeonato, né? Então eu digo para a indústria justamente disso, né? Dela se armar para uma competição da maneira errada, né? Não conseguir enxergar como a competição está indo, ver a tendência para onde está indo o mercado, né? E aí eu vou falar, por exemplo, do café, né? Que é uma fortaleza aqui do estado. Hoje, quando a gente fala de café, todo mundo gosta da personalização do café, né? Vamos supor que uma indústria do café vai trabalhar a personalização. Tá? Personalização. Vai ser possível vender um saco de café com o gostinho de cada um? É um jeito. Tá? É um jeito. Agora, eu pergunto para vocês. Se você for numa cafeteria, onde com uma tecnologia habilitadora, que é a manufatura aditiva, né? Impressão 3D, eles vão lá e imprimem a sua foto no café. Isso não é um café personalizado? Não está utilizando tecnologia digital? E o que você faz quando você pega um café que, cara, tem o seu rosto impresso? Você paga mais caro. Paga mais caro, bate foto, posta no Instagram. Então, quer dizer, está tendo uma mudança de valores nas pessoas. Você vai pagar mais caro por um café que tem exatamente aquele nívelzinho de canela que você quer, ou você vai pagar mais caro por um café que está com o seu rosto impresso? Então, essa mudança de hábitos e valores é que vão comandar a estratégia de competição. Caraca. Então, se as pessoas vão querer no futuro, por exemplo, voltando ao caso do carro, utilizar melhor aquele tempo que estão no carro para trabalhar, o carro autônomo é uma boa. Se elas vão querer, tem outros objetivos, outros comportamentos, talvez o carro autônomo não seja uma boa. Então, essa tendência para onde estão indo os hábitos e valores é que vão derivar a estratégia de competitividade. Então, onde é que está a dor? Onde é que está o caminho para que as indústrias possam produzir aquilo que o mercado vai querer, aquilo que o mercado deseja, aquilo que as pessoas querem. Essa é uma... E aí,
E é por isso que eu sempre digo para eles se conectarem com o ecossistema. Porque provavelmente as indústrias de café hoje não enxergam tanto o valor que uma tecnologia digital pode colocar no café. Eu acabei de dar um exemplo. Hoje provavelmente elas estão bem focadas no blend, na torrefação. Olhando para dentro. Como naturalmente ela trabalha. Né? E é importante abrir. Acho que então o erro é não olhar para fora, é olhar só para dentro. A gente chama isso de ambidestria organizacional, né? Exatamente. Tem isso. que sim olhar para dentro, você sempre tem que fazer melhor o que você se propõe a fazer. Mas isso que você está se propondo a fazer tem que ser o que o cliente quer comprar. Então, se você não olha para fora e enxergando o que o cliente quer comprar, você talvez esteja deixando algo muito bom, perfeito, com um custo maravilhoso, mas que ninguém quer pagar nada por ele. Exatamente. Mudou a demanda. Exatamente. Muito bom. E se for olhar, há muito tempo atrás, o celular era uma coisa que a gente brigava pelo menor e com mais bateria. E de repente esse conceito mudou, e mudou muito rápido, porque alguém, ou algumas empresas, algumas entidades enxergaram a possibilidade de novos valores naquilo que a pessoa estava carregando todo dia. E se não enxerga, se não olha para fora, e a gente vai continuar com um micro celular daqui a pouquinho. Exatamente. A gente precisa ir finalizando. Claro. Túlio, tenho mais uma pergunta, depois eu abro para que você possa também fazer um comentário geral sobre até a sua experiência aqui no Espírito. Você chegou já ir no SX? Vou daqui a pouco. A gente te atrapalhou então, né? Não. Tá tudo cronometrado. Como é que você enxerga a indústria brasileira nos próximos 10 anos? A gente vai adotar isso tudo que você está falando, a gente vai conseguir ter um salto de competitividade em relação a outros grandes países. A gente vê a China aí mega automatizando os seus processos, evoluindo muito na sua indústria. Tem um case de uma indústria na China que é a indústria Dark Industry, não sei como é que é o nome. Não tem nem luz porque não tem pessoas. Exato. Sim. A gente está indo por esse caminho ou falta muito para o Brasil dar um salto de amadurecimento nessa indústria 4.0? Eu acho que a gente, assim, primeiro que eu já vou responder enviesado, tá? Eu sempre vou acreditar na indústria, tá? Eu trabalho nesse ramo, gosto, acredito, sei que tem potencial, tá? Esses dias, né, eu estava lendo um artigo justamente disso, que os países têm que continuar apostando na indústria como geração de valor. É lá que estão os melhores empregos, é lá que está o conhecimento e assim por diante. Mas a gente também tem que achar o nosso melhor caminho, né? Então, o melhor caminho é que nem eu estava falando do esporte, né? Do jogo de futebol. A gente tem que saber com quem a gente vai jogar e como que a gente vai armar nosso time. Eu não vejo o Brasil com um alto nível de automação e robotização. Tá. Eu acho que esse tipo de tecnologia é cara no Brasil e é difícil. Porém, eu vejo o Brasil, assim como outros países, até como os Estados Unidos, muito bons em, primeiro, excelência operacional e, segundo, criatividade em produtos inteligentes. A gente tem essa criatividade, a gente tem um parque de tecnologia aqui que é capaz de levar isso aí para dentro de produto e fazer diferenciação. Então, eu acredito que se a gente for por esse caminho, existe sim muita possibilidade de a gente agregar, de a gente continuar. Ótimo. Se a gente tentar competir com a fábrica onde a pessoa aperta um botão e sai o produto lá, que a gente chama de autonomia, né? Fabril, né? Eu acho que a gente vai precisar trazer uma competência muito grande, uma tecnologia não tem. que é difícil. Legal. Túlio, a gente precisa ir encerrando aqui. Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade de bater esse papo com a gente. Eu acho que uma relação a mais agora do Espírito Santo com Santa Catarina se desenvolve. Formalmente, vocês vão assinar um documento hoje com o FindsLab, mas eu acho que a gente também criou aqui uma relação que a gente precisa estender. Mas, por favor, se quiser deixar um recado para a nossa audiência e que conheça um pouco mais dos chapéus que você tem, por favor, fica à vontade. Eu só agradeço aqui, eu agradeço o Flávio, agradeço o Yuri, parabenizo pela iniciativa, eu acho muito bacana o que vocês estão fazendo de verdade. Quiçá tenha mais, né? Não só em Espírito Santo e outros estados, a gente tem lá em Santa Catarina, particularmente na ACAT, um conceito de trabalho colaborativo. Tá. Então, sempre que vocês quiserem, a gente está aberto a colaborar. Mas não deixem vocês e todo mundo que estiver escutando buscar esse caminho. E busquem o quanto antes, porque esse caminho tem valor e é um projeto de futuro. A gente fala, por exemplo, Santa Catarina hoje, a tecnologia digital corresponde a 7,5% do PIB. E nos nossos próximos 4 anos, o objetivo principal da ACAT, né, a instituição que eu trabalho também, é que a gente possa chegar a 10% do PIB. Né? E isso a gente está falando que o emprego no nosso setor de tecnologia é um salário médio de R$5.000, frente ao segundo colocado, que é a indústria, que é R$3.800 o salário médio. Então, é um projeto que a gente está falando de melhores empregos, melhor conhecimento, futuro de competição. Então, no fim das contas, é um projeto de futuro.
E eu espero que o Espírito Santo e outros estados do Brasil possam enxergar esse projeto de futuro, acreditar e buscar, pedir ajuda, trabalhar junto, porque acho que a gente chega lá. E quanto mais a gente conseguir fazer benchmarks produtivos com quem já trupicou, já passou, sabe os caminhos das pedras, certamente a gente se acelera aqui. Tem uma frase que a gente fala sempre lá que é a seguinte, sozinho a gente vai mais rápido, junto a gente vai mais longe. Perfeito. É isso aí. Obrigado, Túlio. Valeu. Obrigado a vocês. Queria agradecer, Túlio. E se você quiser ver mais papo como esse, siga a gente lá no YouTube, Biboto Ventures, ou procure Papo de Balcão no Spotify. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu.